Olá, muito boa noite. Sextou aqui no Visão 360 e você sabe, na sexta-feira a gente aborda assuntos culturais, assuntos mais leves, assuntos que fazem o seu final de semana mais tranquilo. Pelo menos esse é o nosso objetivo. Muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Tá curioso? Então se prepara, está começando Visão 360. Sexta-feira, 14 de novembro, o nosso Sextou fala de Feira do Livro, ou de um lançamento de livro que está sendo feito na feira deste ano. Protagonismos e Antagonismos de Heróis Gaúchos, do escritor Mário Bertani. A obra revisita a trajetória de 5 líderes marcantes da política gaúcha e brasileira: Pedro Simon, Alberto Pasqualini, João Goulart, Fernando Ferrari e Leonel Brizola, analisando seus legados, diferenças e contribuições para o trabalhismo e para a democracia no país. Baseado em pesquisa documental, o livro mostra como essas figuras influenciaram debates que ainda ecoam no cenário político atual. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar dessa obra e destes 5 nomes tão significativos, repetindo, para a nossa política, mas para o país também, né? A minha saudação, meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade e cumprimento a todos os telespectadores. É um trabalho de fôlego, viu? E já eu vou tirar algumas curiosidades aqui, como que ele fez para reunir tanta gente num livro só, tanta gente com tanto conteúdo. Antes, vamos às informações do Momento 360. Do Tratado de Cooperação Amazônica vai receber 55 milhões de reais do Fundo Amazônia, via BNDES, para modernizar sistemas de monitoramento da floresta e reforçar ações de prevenção e combate ao desmatamento. O anúncio foi feito na última quinta-feira durante a COP30 em Belém. O projeto, que envolve os 8 países amazônicos, contará com apoio tecnológico do INPE, e prevê a padronização dos métodos de vigilância em toda a região. A iniciativa também integra esforços para fortalecer políticas públicas ambientais, combater o crime organizado e transfronteiriço e promover também o desenvolvimento sustentável. Segundo a ministra Marina Silva, os países vão ter uma comissão conjunta de meio ambiente para alinhar estratégias de proteção do bioma. A organização destaca que uniformizar informações é essencial para evitar que avanços em um país sejam anulados por retrocessos em outro. O financiamento também deve ampliar ferramentas como o Observatório Regional da Amazônia, que reúne dados ambientais e sociais sobre o bioma. Próximo assunto, o Ministério da Fazenda reduziu de 2,3% para 2,2% a projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2025, citando desaceleração da atividade e os efeitos persistentes dos juros altos. A previsão de inflação também foi revisada e caiu para 4,6%, ainda acima do teto da meta. O boletim aponta que a agropecuária deve ser o principal destaque positivo no próximo ano, enquanto indústria e serviços tiveram estimativas reduzidas. A economia segue em ritmo mais lento, influenciada pela contração do crédito e pela perda de fôlego do mercado de trabalho. No cenário externo, pesam os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos, que levaram a uma queda de quase 25% nas exportações brasileiras para o país entre agosto e outubro. As projeções atualizadas orientam decisões sobre o orçamento e possíveis bloqueios previstos no arcabouço fiscal. Desaceleração, essa foi difícil para sair, né?
Bom, e para terminar, nesta sexta-feira, a Unidade Móvel de Saúde Animal atendeu tutores da região do bairro Mário Quintana. A ação ocorreu das 9 da manhã ao meio-dia no Centro de Referência de Assistência Social, Timbaúva. Durante a atividade, a equipe do Gabinete da Causa Animal ofereceu serviços para a prevenção a doenças, consultas, vacinação e fornecimento de antiparasitários, além de orientações e encaminhamentos para castração, exames na unidade de saúde animal. Isso quando, logicamente, for necessário o estado de saúde do animal apontar esta necessidade, e foi isso que aconteceu nessa espécie de mutirão. Vamos ao intervalo e já voltamos para falar do lançamento desse livro que fala sobre 5 personalidades gaúchas muito importantes aqui no estado e nacionalmente no que diz respeito à política. Até já. Visão 360 desta sexta-feira, de volta falando de cultura, de literatura, de política, de 5 personalidades reunidas num livro. Eu recebo aqui no estúdio, presencialmente, logicamente, o escritor desse livro, Mário Bertani, advogado, certo? Pesquisador, porque dá um trabalho pesquisar 5 nomes como Pedro Simão, Alberto Pasqualini, João Goulart, Fernando Ferrari e Leonel Brizola. Mais uma vez, muito obrigado. Em primeiro lugar, por que essas 5 personalidades? Eu comecei, na verdade, estudando a questão do Simão e do Brizola, porque na minha geração, logo após a redemocratização, houve um debate do Rio Grande do Sul, quem ficava com o Simão, quem ficava com o Brizola e tal. E eu fui analisar os antagonismos deles, os protagonismos. E retornando um pouco, eu vi o João Goulart, que uma grande injustiça, o golpe, chamando ele de comunista e tal, porque, na verdade, eu, como tinha sido também delegado do Ministério da Reforma Agrária, conheço o assunto e sou agricultor, né? Eu ensino agricultura. Desculpe, da onde? Que região você era? Espumoso. Espumoso. E aí eu vi que um absurdo, né? Os rótulos que põem hoje também, porque é comunista, não tem nada disso. A proposta dele era essencialmente capitalista. Nós vivíamos um país que tinha 10 a 12 milhões de miseráveis na agricultura, porque não tinha na época salário, aposentadoria, não tinha nada, né? Não tinha legislação. E não tinha legislação, nada. Não tinha legislação previdenciária, não atingia, né, a previdência. E milhões de hectares sem produzir. E eu estava saindo a Belém, Brasília, e o Jango, sem investimentos públicos, e o pessoal, deputados e tudo, requisitando terras ao redor dela, e tendo terras, falando, não produzem, vamos fazer a reforma agrária. Né? Que é capitalista a reforma agrária dele, porque a comunista é que nem o Stalin fez, onde a Ucrânia hoje, inclusive um dos ressentimentos que eles têm com a Rússia, né? E fez coletiva, a propriedade era do Estado e morreu milhares de fome, não funcionou. Agora, a do Jango era capitalista, ela ia dar o título de propriedade para essas pessoas. A questão da discussão é que o Estado não tinha dinheiro, o poder público para pagar, ele ia pagar em títulos de 20 anos. E aí houve toda aquela propaganda, o golpe preparado, disseram que iam pegar todas as terras, que é um negócio comunista, sei o quê e tal, e afinal que manipularam a opinião pública e não tinha nada disso. Porque imagine 7, 8, 10 milhões de pessoas que não tinham nem roupa direito, não tinham eletrodoméstico, mas tinham rádio, passado de uma hora para outra a comprar. Tá? Aí a desenvolver a indústria fenomenalmente. E precisava mercado. No exterior, qual é o país mais populoso do mundo? Era a China. E ele foi lá para tratar relações com a China. E aí, pelo amor de Deus, a China é comunista, era aquele escândalo lá. Ele estava enxergando o futuro, ele era um fazendeiro,
com 14 mil hectares, 30 mil cabeças de gado, ele estava enxergando o futuro, ele que não ia querer comunismo nenhum, né? E tanto é que os Estados Unidos condenaram, mas em 72 o Nixon, o Partido Republicano americano, viu que a questão era a China e foi lá e atou relações com a China. Né? E tanto é que hoje, 60% da nossa balança comercial, o lucro dela, é das relações com a China. Se não fosse a China, o que o Brasil, se não fosse o agronegócio para vender para a China também. Então, ele queria a agricultura e onde vender esse produto. Então, eu vi ele um visionário. Aí, então, tudo bem. E a questão do Brizola, né? Fez um grande governo no Rio Grande do Sul. Eu vou já deixar claro, eu não gosto do populismo, não sou brisolista, não sou janguista, não sou, entendeu? A gente tem que discutir ideias da política. Você é apartidário? Não, meu partido é o MDB, né? Eu sou até minha referência e meu amigo, meu compadre, é o Pedro Simão, entendeu? A minha referência e eu vivi no MDB. Entendeu? Então, mas eu tenho que colocar a questão do jeito que é. O MDB tem 1000 defeitos hoje, eu não vou aqui defender partido nem nada, assim como não vou acusar outros o que não é. Entendeu? Então, aí eu vi, eu até achava que o Brizola tinha sido, o governo dele aqui, as encampações, então tinha sido uma questão meio de bravatas, mas as encampações foram corretas, eu estudei, porque realmente a energia não tinha no Rio Grande do Sul, era mal, os empresários reclamando, em Porto Alegre faltava luz, a telefonia, o Brizola queria implantar, ampliar no estado, era a concessão americana e ela não queria 30 anos, não sei o quê. Então, ele fez, e a partir daí que surgiu a Eletrobras Nacional e que desenvolveu a energia, a partir daí que surgiu a Telebrás, e que desenvolveu uma certa coisa e tal. E depois, claro, os governos fizeram malas coisas, tiveram que privatizar, mas afinal que iniciou. As escolas que ele fez, tudo, então eu coloquei essa questão. Mas quem era o ideólogo, o grande ideólogo de tudo, aí eu voltei mais, era o Pasqualini. Né? Era o Pasqualini, a teoria dele era baseada nas encíclicas papais, porque ele estudou no seminário, sabia latim, ele era um estudioso profundo, e era antimarxista também. Então, acusaram ele de comunista, ele era antimarxista. A tese dele era o solidarismo cristão, o capitalismo solidário, que diziam a propriedade era privada, mas atendendo às questões sociais. Era o bem comum, né? É o bem comum. Então, a tese dele era baseada nas encíclicas papais de 1891, era renovaram do Leão XIII, em 1931, 40 depois, é o 40º ano do Pio VI, basicamente isso aí é a teoria dele. Impressionou todo mundo. O Getúlio Vargas, inclusive, depois nomeou ele para fazer o programa do PTB, o próprio Jango e tal. Só que também houve antagonismos. Tinha o Fernando Ferrari, que era... Mas aqui os antagonismos, desculpe lhe interromper, dentro do que eles faziam mesmo? Entre eles. Então, eu coloco no livro, por exemplo, uma das questões. 1957, teve a convenção do PTB para indicar o candidato à eleição de 58, que o Brizola disputou e aí foi o candidato a governador em 58, que é onde ele se elegeu, né? E o Pasqualini era senador, eleito em 50, inclusive ele foi o relator e foi muito consagrado com isso, de ter feito o relatório da criação da Petrobras. Levou mais de um ano de discussão no Congresso, e fez bem feito, que fez que é a maior empresa do Brasil hoje. Mas aí o Brizola fez acordo com o Guido Mundim, que era da extrema-direita, que vinha dos integralistas, que eram simpatizantes ao nazismo. E os jovens que estavam começando, pasqualinenses, que nem o Simão estava começando. O Simão era estudante, ele era líder estudantil, presidente da UNE, e ele fez um enorme no seminário, um congresso internacional de estudantes. E o Brizola era prefeito, convidou o Brizola, o Simão deu um extraordinário pronunciamento, o Brizola ficou encantado, chamou ele, tu vai coordenar a minha campanha. Ele era prefeito e era candidato a governador.
Tem um crescimento meteorológico, porque astronômico, porque ele começou em 47, chegou deputado, e em 58 chegou governador, né? Deputado para o federal, reelegeu e tal, e prefeito de Porto Alegre e já governador. E aí, o Simão coordenador jurídico e junto aos estudantes. Aí, vem a convenção, o Simão diz, não, como é que vamos trocar a nossa tribuna? E o idealizador, o ideólogo do trabalhismo, por Guido Mondin, que vem lá dos integralistas, extrema-direita, eram simpatizantes do nazismo, tu imagine, né? E o Brizola é pragmático, diz não, se nós não tivermos os votos do PRP, nós não ganhamos eleição, né? Até o Simão, na época, foi contra e deu uma cisão, deu uma briga. Então, é um dos antagonismos que eu cito, e o Fernando Ferrari foi muito severo, acusou o proselitivismo, principalmente, o caudilismo, o populismo. Temos que tratar de ideias e não de homens. E o Brizola e o Jango eram mais pragmáticos e o Pasqualini, o Ferrari e o Simão mais programáticos. Foi a discussão que teve na época, mas afinal foi. E o Simão era candidato a deputado, o Brizola tinha convidado ele, e o Simão, né, rompeu, disse, não, eu não vou coordenar a campanha. Tá, Brizola, tu não vai, mas vou te tirar de candidato. Ele riscou o nome dele candidato. Aí, em 59, o ano seguinte, o Simão morava em Porto Alegre, fazia política aqui, mas ele tinha um escritório filiado em Caxias, e ele não ia concorrer em Porto Alegre, vereador, o Brizola vetou de novo. O Brizola era governador, que ele meio mandava no PTB aqui. Nacionalmente era o Jango que tinha a liderança do PTB. Aí o Simão estava profissional no Rio de Janeiro, o Zé Davi, irmão dele, em Caxias do Sul, colocou o nome dele de candidato a vereador lá, porque naquele tempo não tinha negócio de domicílio eleitoral, não tinha essas questões aí. Tanto é, se for da história, o Getúlio Vargas se elegeu senador por 2, 3 estados, uns que se elegeu deputado, votava, era livre. Então, aí o Simão voltou, aí começou a carreira de vereador lá. Em 62, em 59, se elegeu vereador em Caxias. Em 62, veio a sucessão do Brizola. A briga que teve em 58 refletiu em 62, isso que eu coloco. Porque teve também outro episódio com o Simão, que o Brizola tirou o Simão de novo de candidato era do mesmo partido. O Simão tinha sido leal ao Brizola, tem uma carta dele ali, tudo, o Brizola agradecendo a lealdade. O Brizola criou assistência social, convidou o Brizola criou, convidou o Simão para ser o chefe da assistência social, ele recusou, não aceitou. E o Brizola tirou ele de novo candidato a deputado em 62, mas o Gide Miquel era o candidato. O Brizola concorria a deputado federal no Rio de Janeiro. E o Gide Miquel disse, não, mas eu quero o Simão na chapa. Né? É o João Caruso, que inclusive imigrante italiano, era o presidente do PTB, disse, não, o senhor tem direito de botar um candidato. Ele botou o Simão e foi aí que o Simão se elegeu deputado. E depois do golpe é que ele cresceu, assumiu a presidência do MDB, porque o presidente era Silvio Reuser, que foi cassado, e aí que ele cresceu. Então tem esse antagonismo. O que é o de 62? O antagonismo provocou 62, que eu quero colocando no livro. Porque o Ferrari brigou, porque estavam descaracterizando o partido, estavam sendo pragmáticos e não programáticos, né? Que eles diziam. Ele se lançou candidato a vice-presidente da República. E o Jango e o Brizola não queriam. O Jango já era vice-presidente do Juscelino. E a vice-presidente é uma candidatura avulsa, não é que nem hoje, que é a chapa. Uhum. Tá. E o Ferrari é um nome nacional, ele tinha sido deputado federal mais votado do Brasil em 58. E um político em ascensão, orador, ética. Fernando Ferrari que também teve ligação muito estreita com o agro. Ele fez várias coisas. Foi ele que fez o Estatuto do Trabalhador primeiro. Uhum. Né? E coincidência, como eles queriam a mesma coisa, o fim era o mesmo, mas ele estava brigadíssimo com o Jango, mas o Jango, de presidente, homologou e promulgou o Estatuto do Trabalhador dele. Ele tinha morrido num acidente e o Jango promulgou. Mas 62, 60, aí se lança candidato a vice e o PTB ia apoiar ele, porque o candidato a presidente era o lote do PTB.
mas tinha o Jânio Quadros forte concorrendo. Aí o Brizola e o Jango não queriam o Ferrari nacionalmente, descobriram que a lei dizia que o presidente não podia ir para a reeleição, mas não dizia nada em relação ao vice. Lançaram o Jango. Ficou um vácuo. Ficou um vácuo e tentaram na justiça o adversário, mas ele ganhou porque a justiça não falava no vice. E ele se reelegeu, mas o Ferrari foi uma extraordinária votação. Até ele ajudou o Ferrari, porque o candidato preferido do Jânio Quadros, que era da chapa, era o Milton Campos, dele. E aí o Ferrari acabou tirando o voto do Milton Campos e permitindo a eleição do coisa. Mas eles tinham oferecido para o Ferrari não disputar e ser candidato a governador, ia ser governador. E ele, não, eu não vou fazer negociação nenhuma, não aceito isso aí, eu vou concorrer. Pá. Então, perdeu para vice. E aí, ofereceram para ele, para o PTB ganhar a eleição, o Gide Miquelis candidato a governador e o Senado para ele. Ele não aceitou, quis concorrer a governador. Só deixa eu pegar o gancho aqui. Vocês viram como que o Mário trata de uma forma informal, porque são costuras, são negociações. É disso que vive a política. Então parece que aqui uma coisa, não, isso eu não quero. Não, eu estou me colocando como leitor, mais que isso, como acompanhante da história, e imaginando os cenários, que é realmente isso que acontece. Esse cargo aqui... Não, isso eu não quero. Isso aqui é composição que a gente tem que fazer com fulano de tal. E é assim que é a política mesmo. E na época, quer dizer, vamos supor o seguinte, o Ferrari considerar isso, mas hoje isso é uma coisa muito correta perto do que acontece hoje. Mas pelo menos eu vou falar de hoje. Não, então, aquilo era correto. É isso. Antigamente. Assim, concordo. Hoje é muito pior, porque sim, hoje envolve dinheiro, envolve compra, envolve corrupção. Quer dizer, naquele tempo era isso. Porque a troca sempre existiu, né? A troca de intenções e tal. Hoje já é uma troca que muitas vezes envolve a questão financeira, envolve o cargo pelo cargo, envolve... Tem o fundo partidário, olha, eu te dou tanto fundo partidário para a tua campanha, tem gente que muda de partido porque naquele partido não é fundo garantido, hoje é uma vigarice, para dizer a verdade. Então, naquele tempo, isso era o que o Ferrari dizia que era uma vigarice. Mas aí, para governador do estado, acabaram se dividindo e perderam a eleição com o Meneghetti. Então, se eles tivessem concluído junto, aqueles avaliar, eles tinham se elegido, senador e coisa. E o senador da direita, que o PTB tinha elegido em 62, Guido Mondim, foi contra o PTB em 62, e ele foi, a divisão, com apoio dele ao Meneghetti, tirou a eleição do PTB que elegeu ele em 58. Que entendeu? Loucura, né? E aí... Então, tudo bem. Então, acabaram perdendo para senador e coisa o PTB em 62, quando tinha grande de Gaia, e principalmente a sucessão do Brizola, que tinha feito um grande governo. Mas isso teve repercussão em 64, porque em 61, quando tentaram o golpe, quem segurou o golpe foi o Rio Grande do Sul, com o Brizola, naquela épica campanha da legalidade, que todos conhecem, viram falar. Mas em 62, o governador e o senador, os dois senadores, Mendes Saulo, os dois senadores estavam ajudando o golpe. Então, se quem estava na tentativa anterior que segurou, na outra que estava. Então, enfraqueceu essa tese, enfraqueceu o trabalhismo, essa divisão. Por isso que eu coloco antagonismo e protagonismo, né? Porque essa história, a gente conversou, busquei nos livros, conversei com muita gente, eu era amigo do Sereno Chesney, por exemplo. Eu gostaria muito de lhe perguntar sobre isso. Como é que foi feita essa pesquisa? Ela foi a campo? O senhor foi a campo? Tem um arquivo público. Tem coisas que o próprio Simon. Sim, conversei muito com o Simon, né? Conversei muito com ele. O Sereno Chesney, por exemplo, PTB, pôs PDT, pôs PT, era Soledade, perto da minha terra. A gente conversava muito, tem uma gente de outros partidos que a gente conversa muito, tem amigos. E o seu processo de produção, o senhor ia gravando, o senhor ia anotando? Como é que é? Isso aí é uma curiosidade apenas. Não, eu fui anotando, mas eu fiz rápido o livro, tanto é que, como eu quis lançar para a feira, até pode ter que alguma coisa não está bem conferida. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha que estar pronto terça-feira de manhã para ir para a gráfica, tanto é que está lá sendo feito. Eu, na quarta para quinta para sexta, dormi 3 horas. Fui dormir 3 da manhã, acordei 6. Aí no domingo, aí estava tudo por fazer. E eu queria botar também o início
da COP30, porque eu estou botando os atuais, né? Tava ia começando. contextualizar o momento. Aí eu domingo, 6 da manhã eu comecei, segunda, 4 da tarde eu parei, direto. 6 da manhã de domingo, 4 da tarde, e aí fui dormir, estava preocupado, acordei, levantei, já fui para, eu tinha que fazer a conferência, porque tinha ido para a revisor, né, que eu quero agradecer a Terezinha, a revisora e a minha assessora de imprensa, e principalmente a Carla, né, a Carla Resch, que é a dona da editora, a Free Pass, que também trabalharam dia e noite para nós poder terminar isso. Então, foi o resultado de pesquisa. Porque o lançamento em si é domingo, para ter uma ideia, né? eu tenho só do Brizola, eu tenho 28 livros. O lançamento em si desse livro é no domingo, né? É sábado. Sábado, dia 15, perdão, amanhã. Amanhã, Tá. 14 horas. Tá. Então, foi feita a pesquisa, muita conversa com gente de todos os partidos, e aquilo que a gente sempre acompanhava, a política acompanhava ao longo do tempo. Quantos livros do Brizola, o senhor falou? Eu tenho 28 livros do 28 Brizola, livros do Simão, tenho sobre o golpe de 64, tenho o Jango, eu tenho uma vasta literatura em casa. E aqui a gente reforça... E eu conversei um pouco com parentes deles também, tem uma sobrinha do Brizola, que é da minha terra lá, sobrinha, que inclusive a mãe dela é irmã do Brizola e não aparece, dos 28 livros não aparece. Tem a questão da morte do pai do Brizola, que é muito suspeita, porque tem 12, nesses 28 livros, tem 12 formas diferentes que ele morreu. Um diz que é degolado, outro diz que foi que mataram lá em Santa Bárbara, outro diz que foi emboscada, né? E a verdade não é nenhuma dessa aí, né? Eu deixo mais ou menos esclarecido livro. E ele tinha uma irmã que não aparece, e essa irmã viveu esmoso na minha cidade, conhecia os familiares. O Brizola ia lá visitar, entendeu? Quando ele voltou do exílio, ele foi lá. Antes de sair, ele tinha ido lá. Eu fui colega de aula de um sobrinho dele, e tem a sobrinha dele que é muito amiga, né? A irmã dele por parte de mãe só, porque o pai era outro, entendeu? Porque quando ele morreu, o pai do Brizola, que foi matado, foi assassinado, ela casou de novo com o João Gregório Esteres, né? E que é o pai desta mulher que viu isso moço. O senhor tem uma memória boa? Hã? Porque o senhor fala, assim, de tantas pessoas, o senhor tem uma memória... A gente esquece, mas é que eu vivi, eu conversava com as pessoas, eu discutia, então a gente está... Por exemplo, ele subiu do Brizola, quando o Brizola foi governador, convidou para trabalhar no Rio, para cuidar, ficar junto com a filha dele, Neuzinha, que era problemática, é o Bernardo, né? E aí, Souza... Aí ele era mais problemático ainda, e o pai, e esse cunhado do caso do Brizola, né? Ele, o seu José, o cabo José Jimenez era parecido, trabalhava na brigada. Um dia o Brizola liga do Rio de Janeiro para a brigada lá e diz: olha, estou mandando o Bernardo de volta porque os dois são difíceis. Então tem umas histórias assim do... Não tem como aguentar os dois juntos. Do livro, né? Mas a questão que coloca a ideologia. Então, quanto mais passa o tempo, tem as teses do Pasqualini espetaculares, né? Mais a gente vê o quanto piorou a política. E o que eu coloco? A questão, assim, a questão de fundo mesmo, colocando a questão deles, né? Quanto mais tempo passa, mais a gente vê que eles foram valorizados e hoje são heróis, porque fizeram a política certa, entraram e saíram até mais pobres do que quando entraram na polícia, dedicaram à questão pública, eram idealistas se não eram oportunistas. E o Brasil hoje... Temos uma situação assim, nosso povo está 89, 89º lugar no IDH no mundo. Passo necessidade, a população tem dificuldades, enquanto estamos entre os 4, 5 países de maior riqueza do mundo, de maior potencial agrícola, né? E que nem eu cito na Noruega, que é o primeiro do mundo. A Noruega tem os fiordes, tem montanhas, tem coisas inóspitas, e tem o primeiro do mundo. Eles têm petróleo, e aí vende o petróleo no mundo. E qual é a diferença entre nós estar mal e países que não têm riqueza está bem? Os governos. Essa é a diferença. A gente vai fazer um intervalo, mas eu quero falar mais sobre essas diferenças que o senhor está apontando aí e destacar mais detalhes aqui
do livro, que vai ser lançado, repetindo, então, neste sábado, lançado oficialmente na Feira do Livro. Já já voltamos aqui no Visão 360 para falar de protagonismo e antagonismos de heróis gaúchos. Simon Pasqualini, Jango Ferrari e Brizola. Já voltamos. Visão 360 de volta e nesta sexta-feira a gente conversa com o Mário Bertani, que é o escritor desta obra que está sendo lançada oficialmente na Feira do Livro aqui em Porto Alegre, né? Protagonismos e antagonismos de heróis gaúchos. Simon Pasqualini, Jango Ferrari e Brizola. Legado para o futuro do Brasil. Ainda sobre os destaques da obra em si, tem algum desses personagens que mais lhe surpreendeu nessa pesquisa ou não? O Pasqualini. As teses dele falavam, o Simão falava. Agora, quando fui ver as teses, tem algumas no livro, quem lê vai se surpreender também pela qualidade, pela pureza, pela atualidade. Alberto Pasqualini. Essa é uma questão que E já nos destaques aqui, o ideólogo. O ideólogo Falávamos da questão da ideologia, né? E não utilizar a política como emprego, como trampolim. Para o senhor, então, é um exemplo. É um exemplo. Inclusive, eu falo do velório dele, que deu uma confusão no velório dele, por causa dessa questão pragmatismo, né? E pragmatismo e programatismo, né? Quer dizer, programático e pragmático. Né? O Ferrari estava de ponta com o Brizola, né? Porque ele achava que o Brizola era centralizador e fazia proselitismo político em nome próprio, divulgava o nome dele e não as ideias. Essa é a discussão. E aí até o Luiz Carlos Sanfeliz, que essa história ele que me contou, ele é vivo, falei com ele, consta no livro, ele era oficial de gabinete do Brizola. E aí o Ferrari morreu no Rio de Janeiro, senador, e o filho Brizola alugou um avião imediatamente, né, à tarde. Foi naquela noite mesmo, a primeira viagem de avião, jovem, foi lá. E aí o Brizola falou na beira do túmulo, dizendo da importância do Ferrari para o trabalhismo, ideólogo, as ideias e tudo, e que ele reclamava, ele usou esse termo, o direito de trazer os restos mortais para o Rio Grande do Sul. E o Ferrari, que estava lá, disse, pegou a palavra e disse assim, não, o senhor tem que aplicar as ideias dele, levar as ideias que o senhor não está aplicando, a pureza, a ética dele, né? No velório dele. Então, isso é coisa. E tentaram algumas vezes trazer, depois o deputado Giovanni tentou trazer. E aí, como eu estava tratando do assunto, tinha um assunto profissional no Rio de Janeiro, e li um livro, uma tese de doutorado, em que escreveu sobre o Ferrari, né? Eu tenho o livro, de Niterói, do Rio de Janeiro, é professor universitário da Universidade do Rio de Janeiro, lá, pesquisador. Ele fez uma tese de doutorado sobre as teses do Pasqualini, porque ele ficou impressionado, e lá tem a sede da Petrobras também, eles valorizam muito o Pasqualini por ter feito um grande trabalho como relator do projeto que é a Petrobras. Então, quem conhece valoriza muito. E o pessoal olha e diz, como é que o maior ideólogo do Brasil, o mais importante, nós não temos pensadores, né? Nós temos oportunista na política, não temos, e ele era um pensador e queria fazer. Então, eu resolvi, o Ivorá é a terra dele. Nós estamos articulados com o pessoal de Ivorá, até tinha marcado uma palestra lá outro dia do Simon, não foi possível, e nós estamos articulados com o pessoal para, de repente, trazer os restos mortais. Mas esse escritor colocou que procurou e não achou mais os restos mortais dele no cemitério São João Batista, que é o cemitério onde enterravam as autoridades e coisa e tal. Até ele foi lá e disse que era senador, o cara disse, mas aqui tem uma lista das autoridades, tem que estar, e não encontrou. Uhum. Daí eu fui lá, também consegui achar o túmulo, e não tinha nada no túmulo.
Aí Não tinha nada de inscrição. Não tinha nada de inscrição, estava o túmulo vazio, né? Imaginem, o cemitério João Batista. A quadra que eles nos deram, a quadra 13 para procurar, tinha 500 sepulturas, consigo achar. Aí, não, foi para o nicho. Então, porque ele era pobre, morreu pobre, inclusive o presidente da República, Juscelino, fez um projeto para dar uma aposentadoriazinha lá para a viúva, né? Suzana Thompson Flores, porque ele morreu muito pobre. Tá? E aí eles não puderam, sei lá se tem taxa, o que tem lá, aí eles tiraram os ossos e botaram no lugar chamado nicho. O que acontece com as pessoas que não têm condições. Né? E a mulher dele morreu, ele não tinha filhos, mas a gente conseguiu localizar e estamos tratando para trazer os restos dele para Ivorá, que é da região da Quarta Colônia. Que é da Quarta Colônia, imigrantes italianos também, assim, o Ferrari da região de imigrantes italianos. Isso para o senhor é a maior prova da diferença do ponto de vista que é palpável? Por exemplo, as pessoas, os políticos morriam pobres. Hoje é difícil o político ficar pobre. Alguns perdem dinheiro com campanhas mal sucedidas, enfim, mas é um cenário totalmente diferente. A gente já estava falando sobre isso. Né? Então, o significado de... Não a questão dos restos mortais, que nem diz o Ferrari, não, tem que aplicar as ideias, mas é que para reacender essas ideias, a gente está discutindo essa questão aí. Então, começou dessa questão, mas depois a questão do golpe, eu mostro que foi um golpe, tem um pessoal que às vezes não gosta que fala, mas ao longo do tempo se provou que foi um golpe em 64, mais que um golpe dentro do golpe, porque primeiro o Mourão começou lá, então tem toda a história, que não vou botar no livro aqui, parte também, porque você vai botar tudo, o livro já tem 400 páginas, imagina. 400 páginas? Então, aí deram o golpe no Mourão, porque ele que iniciou, e aí quem assumiu foi o Costa Silva e o Castelo Branco, já não deram cargo nenhum para ele, né? Aí o Castelo Branco assumiu com a promessa, discursando, né? Quer dizer, o golpe também foi dado porque o Jango estava no país, e aí disseram que ele estava em Porto Alegre, e disseram, não, ele abandonou o cargo, já foi para o exterior, então vamos decretar que a perda do cargo de presidente. Então foi um golpe. Aí o outro golpe, os militares, não, somos nós que vamos assumir, então deram um golpe nos civis. Tanto é que o maior líder civil que tinha era o Carlos Lacerda da Revolução, eles diziam revolução, foi golpe, eles acabaram caçando, mas garantiram a eleição em 65. Chegou 65, não teve eleição nenhuma, foi 20 anos de ditadura, então foi golpe dentro do golpe, deram um golpe. Então, talvez o que aconteceu. Então, isso trouxe prejuízo para o Brasil. É claro que o pessoal vai dizer, não, mas eram honestos, realmente não vimos em relação aos militares, mas houve corrupção, eu boto aí os casos de corrupção que houve na ditadura, boto os casos que houve depois, só que os atuais, quer dizer, essa corrupção que teve até o impeachment de Collor, que teve corrupção, isso tudo é uns ladrãozinhos de galinha perto da maior caso de corrupção da história da humanidade, comprovado pelos números, que foi o Lava Jato e outros que teve agora, né? Então, ocorreu a questão da ditadura, que o pessoal é polêmico, mas em 2013, o pessoal começou, todo mundo se convenceu de que realmente foi um golpe, direita, esquerda, tanto é que foi aprovado o projeto do Simão no Senado, simbolicamente, como foi um golpe, foi devolvido o cargo para o João Goulart. E de todos os parlamentares, de senadores e deputados, só teve um que protestou, que foi o Bolsonaro. O resto tudo concordaram que realmente foi um golpe e encerrado o assunto. Pronto, vamos colocar a verdade e vamos para frente. E hoje nós temos aí a péssima gestão do país. Nós temos, por exemplo, eu coloco no livro aí, o Brasil paga R$1 trilhão, R$1 trilhão em juros para os bancos. Se você O senhor fez toda essa trajetória, então, o mais atualizado possível, está no livro também. Está no livro. Está até o início da COP30, que o tal de fundo eu provo que é uma piada. Que vai conseguir ainda... Se tiver tempo, eu até digo depois, mas o porquê. Mas é uma piada esse fundo aí, perto da necessidade, perto do que é o país, mas eu coloco... é importante debater, é importante a COP20, se debater as questões,
ambientais e tal, tem que debater, né? Mas aí essa questão do fundo é uma piada. Mas eu estava falando de 1 trilhão de juros. Aí se você soma, peguei o orçamento desse ano, você soma saúde, educação, cultura, segurança, Bolsa Família, agricultura, dá menos do que os juros que a gente paga para o banco. Então o seguinte, por exemplo, a questão da educação, quem passa o federal, tudo bem, mas nós temos aí as famílias, classe média, baixa, aí os filhos se formam no 2º grau e vê lá 5, 8 mil por mês, faculdade, não tem condições, e podia pagar para todo mundo, e o juro está indo em juros, pela má administração que foi endividando o país ao longo do tempo, principalmente depois do ter o Plano Real, que estabeleceu a estabilidade econômica junto com a produção agrícola, que eu boto no livro, que se não fosse o agronegócio, o Brasil teria quebrado, está bem explicado no livro, está os números, tá? E saúde, por exemplo, não temos saúde, o pessoal sabe, e está indo em juros para o banco pela má administração, e mais, estão dizendo, dos dois lados que nós temos hoje, infelizmente, um dos problemas da radicalização, por exemplo, eu estou aqui colocando crítica aos dois lados, e eu estou começo a falar só para 45%, porque 55% da população estão num lado, do outro radical. Aí se eu digo uma coisa que os bolsonaristas não gostam, sempre vai me lembrar. O Luiz não vai me lembrar do outro, mas ambos têm coisa aí, não são, tu comparando os presidentes, como eram esses líderes, e se fosse comparar isso com o Getúlio ainda, né, que se voltar um pouco, não tem comparação, aí a gente vê, por isso que o legado deles, comparando com os dirigentes que nós temos atual, não tem comparação, então, por isso que nós estamos, a política que nós estamos mal, e a questão que você diz, não se discute os problemas, estão discutindo aí, a polêmica é o Trump, estão discutindo coisas identitárias, tá? E tem um convite aqui eu já estou na contracapa, né? Bom, o Brasil de ontem e o de hoje, do idealismo e do oportunismo, do reparo e do descalabro, se encontram nesta obra. E, por fim, aqui o convite. É hora de não se omitir e buscar inspiração em nossos legados para reagir e encontrar o caminho para um Brasil próspero, capaz de fazer seu povo feliz. Será que é possível? O Brasil tem riqueza para isso. Só nós temos governo. E eu até quando falo escritor, eu fico assim, meio assim, porque um coloninho lá, que sei lá, do interior, né? É a indignação que me fez escrever. A indignação, né? Eu não me sinto É que escreve um pouco o coração também, né? É de coração, escrito, porque é para mostrar o que eu posso fazer, entendeu? Nós temos aí, por exemplo, o seguinte, como eu estava falando, muito do Rio de Janeiro, vou contar só uma historinha aqui, que está no livro, rapidamente. O meu primo tinha escritório de advocacia, ele era pobre, foi lá, estudava de noite, madrugada, para poder trabalhar e estudar, e foi estagiar no escritório famoso do Lauro Salles, que eu conheci, e acabou, o Lauro Salles ficou velho e deixou o escritório com ele. Ele tinha uma estagiária lá, começou a trabalhar, depois começou a pegar cliente do tráfico e tal lá. Isso eu conheci lá, eu me lembro que era o governo Brizola, primeiro 83, 84, aí ele disse, olha, a Gleides não trabalha mais aqui, né? Vamos lá fazer um churrasco, era lá na Penha, me lembro, era menor. Fomos lá na Penha, naquela igreja, aquelas escadarias lá e tal, morar um pouquinho para lá, fazer um churrasco, e ela disse, olha, tinha saído que chamavam lá, o embrião do Comando Vermelho, né? E aí tinha outro nome na época lá, que saiu lá, era na Ilha Grande, que tinha aqueles presos lá, que fizeram uma facção lá, a primeira facção que surgiu e tal, tá na história aí. E aí ela disse, olha, até eu disse, meu sonho era fazer agronomia, falando em estudar e tal, eu queria fazer, mas não podia, porque eu tinha que trabalhar e não dava para fazer agronomia, que era o dia inteiro, eu tinha que trabalhar, ajudar meu pai na lavoura, e a gente trabalhava de office boy. Aí eu disse, mas agora eu fiz administração, depois fiz direito. Fiz administração, meu sonho é fazer uma pós-graduação na universidade, na Fundação Getúlio Vargas. Tá? E ela disse assim, olha,
eles tiveram uma reunião lá, os chefes do tráfico, ela disse, sou advogada deles, e eles estão requisitando os jovens aí, tudo, ligados às famílias que trabalham com eles, para estudar direito. Eles pagam a faculdade, pagam os cursos para fazer concurso para juízes e promotores. Meu Deus. E aí ela me falou na época, em 83. Até um dia depois, perguntei do marketing, lá, ela se chama Gleides Pires Nascimento. Alguém entrar na internet vai achar a notícia da morte dela. Ela estava indo da periciária de Bangu até o fórum de Bangu lá, e nisso assassinaram ela, anos depois, né? Então ela estava ligada lá, o pessoal, certo, houve alguma coisa, e assassinaram e nunca mais souberam por que nem nada. Mas afinal, que quando você fez certas decisões hoje, vê aí um juiz liberando 200, 400 quilos de cocaína, liberando porque não tinha ordem judicial para prender, mas isso, tá? E outras coisas que a gente vê aí, né? Outro dia liberaram um dos chefes lá, se por engano, e tem ali gente com 50, 60, 70, lá no Rio de Janeiro, prisões, solta, prende, solta, né? Vai na audiência de custódia e solta. A gente está, mas será que algum daqueles que eles tinham na época, né? Não foi beneficiado por esse dinheiro ilícito e está trabalhando... Não está ali, né? Mas está na política, está em tudo que é lugar. Né? Então, o que ocorre? Lá tem as facções. Então, primeiro começou com as milícias, né? Depois as facções viram que era um bom lucro, eles fecham lá uma favela. Hoje estão fechando cidades, até no Ceará, até no norte, como viu aí. Outro dia um rapaz, ele tinha fazia churrasquinho, tinha que pagar R$400 por mês. Ali no Rio, as famílias mais pobres pagam R$80, R$100. Eu viajo lá e coisa, e a gente acaba tendo relacionamento e depois conhece alguém, o cara, não, eu moro lá e a gente paga tanto, né? E, claro, quem tem comércio, muito mais. E aí aumentaram para amigos que não podia pagar, mataram ele, né? Mataram para mostrar para a comunidade que quem não pagasse, o que acontece. E outras coisas, eles escrevem lá, está ali, está no noticiário, a CV, tá? Comando Vermelho, 24 horas para sair. E a polícia não tem como combater, que não tem arma para combater. O que ela faz? Casos que a polícia foi com o carro da polícia carregar a mudança para não matar a pessoa. Isso no interior do Ceará aconteceu, que nem acontece. Então a coisa está no Amazonas. Inclusive tem um caso que pegaram aí. Hoje pegam, segundo os policiais lá e Ministério Público do Amazonas, consta aí, 2, 3% da droga consegue pegar, e pegaram um carregamento que, pelo preço de venda, que é para os Estados Unidos, né, caminho para os Estados Unidos, dava R$8 bilhões num carregamento. Quer dizer, então, veja bem o seguinte, o dinheiro que movimenta aí. E aí o seguinte, tu vê o seguinte, se você era, o caminho entra lá no Complexo da Maré, do Alemão, coisa e tal, você é assassinado, você viu aí... Nós temos vários exemplos. Né? E agora, e tu vê assim, outro dia fotografia, coisa e tal, do cara que era ministro da Justiça, que hoje do Supremo, Dino, lá, aparentemente com amigos, sem segurança, sem nada. Você vê a famosa dama do tráfico lá do Amazonas, né, mulher do chefe do tráfico lá, outro dia sendo recebido no Ministério da Justiça. Aí fica um negócio estranho, né? Difícil, né? Tanto que se fala... E isso virou, no Rio de Janeiro, virou moeda de eleição. Infelizmente. Isso nós temos 15 milhões de famílias. Então, outro dia eu vi uma entrevista do Marcinho VIP, esse bandido está preso aí, que é um dos chefes, que ele dizendo que não, o Cabral esteve lá, nós se reunimos e arrumamos tantos mil votos para o Cabral. Mas o repórter perguntou, mas escuta, mas você estava lá, todo mundo com os fuzis e tal, fizemos uma reunião com o Cabral e garantimos tantos votos para eles. Então, aí é o seguinte, devem ter 30 milhões de votos, 20 a 30 milhões, porque são 15 milhões de famílias, tem 2 votos por família, que seja 15 milhões de votos. Então, quando alguém está falando, que fala que meio ameniza para essa gente, coitados, são vítimas, não sei o quê, lá tal... Quer dizer, está falando eleitoralmente também, porque vocês têm 15, 20 milhões de votos e a já se entrou num debate que está extrapolando a razão, né? Tá. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Então, a gente coloca fica o convite aqui, aí, né? Porque, para dar esperança, né,
que é esse pessoal que às vezes não quer, vou me meter, a política está suja, isso o que é feio, realmente é difícil, mas é omissão, está deixando... Bons exemplos, certamente. Os bons exemplos desses políticos. Se eles seguissem, já seria um baita de um caminho. Eu quero agradecer muito a presença do Mário Bertani, que escreveu essa obra-prima aqui, lembrando, neste sábado, na Feira do Livro, lançamento oficial. Muito obrigado. 14 horas. Sucesso, 14 horas, está todo mundo convidado, então. E assim nós terminamos o Visão 360 desta sexta-feira, desejando um ótimo final de semana. A gente se vê de novo na segunda-feira, às 9h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades.